Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 48. Estamos chegando aí na reta final do livro de Gênesis. Essa semana nós terminamos e na sexta-feira nós já iniciamos Êxodo. Então, hoje, Gênesis 48, eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 21 e 22, que está escrito assim: Depois, Israel disse a José: Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Nesse capítulo nós vemos Jacó abençoando os filhos de José e abençoando também a José. Quando ele vai abençoar os filhos de José, ele diz para José que ele estava como se fosse adotando Efraim e Manassés, colocando na linhagem, como se fosse a linhagem de Jacó. Amados, quando nós lemos, aqui estamos lendo, né, o Antigo Testamento, estamos vendo a importância da bênção geracional, da bênção familiar. Vemos que tem uma bênção específica para o primogênito, tanto que Jacó, né, ele foi aquele que usurpou a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, mas tudo isso nós sabemos que estava debaixo da soberania e da autoridade de Deus. E aqui nós vemos Jacó abençoando os filhos de José, falando que eles entrariam ali na linhagem de Jacó. E aí quando nós vamos ver as tribos de Israel para a entrega e a divisão das terras, nós vemos que não tem a tribo de José. Isso nós veremos mais à frente. Nós veremos que não tem a tribo de José, mas tem a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Ou seja, José sendo representado pelos seus dois filhos. Então não é mais apenas a tribo de José, é como se estivesse multiplicando, né? Não é mais só uma tribo, agora são duas, Efraim e Manassés, representando José. E aí quando Jacó vai abençoar José, ele diz assim: eu dou a você uma parte a mais do que dou aos seus irmãos. Amados, é como se José estivesse recebendo uma porção dupla através dos seus dois filhos, que entraram na linhagem ali para receber as bênçãos que haviam sido prometidas em Abraão para Israel. E vemos aqui a declaração do próprio pai dele, declarando que entregaria, uma porção a mais do que daria aos outros filhos, né, aos irmãos de José. Ou seja, José recebeu uma dupla porção, uma dupla honra, como em outras versões diz, né, na Bíblia. E isso é interessante, amados. Quando nós vemos lá em Isaías 61, tem uma profecia que fala sobre a vinda de Jesus, que vai resgatar, restaurar todo o povo. Sabemos que era uma profecia para Israel, e lá no versículo 7 vai falar assim, que em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla, uma porção dobrada. Em vez da humilhação, receberá uma dupla porção em sua terra. É claro que nós podemos trazer essa aplicação para nossa vida também. Amados, vale a pena nós servirmos a Deus com integridade, fidelidade e confiança na suficiência do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. José viveu assim. José viveu sempre confiante no Senhor e fiel a Deus
independente da situação que ele estivesse enfrentando. Mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo preso, mesmo tendo que viver no Egito, uma terra que não era dele, sendo o administrador do dinheiro que não pertencia a ele, mas pertencia a Faraó, ele sempre foi o que? Fiel a Deus, confiante em Deus, e ele sempre recebeu o que? As recompensas de Deus. E aqui nós vemos ele recebendo uma porção dupla, ou seja, algo que era destinado normalmente, como regra, vamos dizer assim, apenas para o primogênito, para o filho mais velho. Nós veremos no capítulo de amanhã, que é o capítulo 49, que quando Jacó vai abençoar todos os seus filhos, ele vai abençoar Rúben, que é o primogênito, e deveria ter uma dupla porção. Ele vai dizer assim, que porque você profanou o leito do seu pai, porque Rúben se deitou com uma das concubinas de Jacó, né? Então, ele diz assim, porque você profanou o leito do seu pai, você corrompeu o leito do seu pai, então você não vai mais ser superior aos outros, né? Você vai se igualar a todos os seus irmãos por causa desse erro, desse pecado que você cometeu. Então, nós vemos que uma atitude de infidelidade, porque para ele ter se deitado com a concubina do seu pai, primeiro ele precisou ser o quê? Infiel a Deus, porque se ele fosse fiel a Deus, ele nunca teria feito isso. Então Rúben perdeu a porção dupla dele que ele tinha direito por um erro. Ele perdeu a sua recompensa. Enquanto José, que não tinha direito à dupla porção, a uma recompensa dobrada, ele recebe essa recompensa dobrada. Por quê? Porque ele se posicionou sempre em fidelidade a Deus, em buscar a Deus, um posicionamento de rendição a Deus, de confiança e perseverança, independente da situação que ele estivesse enfrentando. Amados, quando nós trazemos isso para a nossa vida hoje, nós podemos aplicar aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer em duas coisas. Depois você lê Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem se aproxima de Deus precisa crer em duas coisas. Primeiro, que ele existe, e segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Nosso Deus é um Deus recompensador. Vale a pena viver em perseverança, em fidelidade, em amor, em rendição a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 35 e 36, fala sobre isso, que vale a pena perseverar em fazer a vontade de Deus e buscar a Deus, porque Ele sempre vai nos recompensar com a sua promessa. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Ele vai trazer a recompensa. Quando nós olhamos para as cartas para as igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós vemos sempre um chamado de Deus ali para que o povo se volte, a igreja se volte a Deus. Só a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia que não tem nada para ser corrigido. As outras igrejas têm algo a ser corrigido e o Senhor incentiva, encoraja, disciplina e exorta a igreja para que elas se voltem para Deus, para que elas corrijam os seus erros, os seus pecados e se voltem para Deus. E no final nós vemos sempre uma recompensa. Aquele que fizer isso ou vai receber a coroa da vida, ou vai receber o nome de Deus inscrito, o novo nome de Jesus inscrito na sua testa. Ou seja, tem muitas recompensas que nós vemos ali no livro de Apocalipse, quando fala sobre, quando Deus fala para as igrejas, são as cartas para as igrejas do Apocalipse. Ali nós vemos várias recompensas, ou seja,
Deus é um Deus recompensador e nós precisamos alimentar isso no nosso coração, mas alimentar da forma correta, amados. Nós temos vivido um tempo que tem sido um pouco difícil. Por quê? Porque essa questão das recompensas, de valer a pena ser fiel a Deus, se manter com o coração disponível a Deus, buscando a Deus, tem se transformado como se fosse uma barganha com Deus por causa das recompensas. As pessoas muitas vezes não buscam a Deus por entender que nós temos um relacionamento com Deus, independente das recompensas, nós o amamos e por isso queremos nos relacionar com Deus. Por isso queremos buscar a Deus e nos render a Deus. Não, nós temos vivido tempos difíceis de extremismos. Tem um lado que busca a Deus apenas por causa das recompensas. Então fazem votos com Deus porque eu quero a recompensa. Se eu fizer esse jejum, eu vou receber a recompensa de Deus, a tal recompensa. Eles já dão nomes para recompensas que querem, seja financeira, seja emocional, seja espiritual. Eu vou orar, vou fazer uma campanha para eu receber a recompensa. É sempre uma busca, mas que está sempre olhando para a recompensa, não está olhando para o recompensador. Então essa é uma busca enganosa, porque na verdade não está se buscando a Deus, não está querendo conhecer a Deus, se relacionar com Deus, só está olhando para a recompensa. O coração está naquilo que pode ganhar de Deus, e não no conhecimento e no relacionamento com Deus, entendendo que a consequência da nossa vida com Deus serão recompensas que Deus nos dará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que vocês se preocupam tanto, vocês receberão de Deus. Por quê? Porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso Jesus falou, você pode ler lá em Mateus no capítulo 6. Se você ler o final ali do capítulo 6, você vai ver Jesus corrigindo, exortando as pessoas, parem de buscar, correr atrás do dinheiro, do que você precisa, na nossa linguagem de hoje, para pagar seus boletos. Pare de correr atrás disso. Por quê? Porque os pagãos fazem isso. O vosso Pai Celestial sabe que você precisa de comida, que você precisa de roupa, que você precisa de um lugar para morar, que você precisa pagar suas contas. O Pai Celestial sabe disso. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se relacione com Deus, tenha um coração voltado para Deus, para viver a sua intimidade com Deus, e Ele vai te recompensar com todas essas coisas, Ele vai te dar todas essas coisas. Mas nós temos vivido, como eu mencionei antes, tempos difíceis. Então nós vemos as pessoas buscando as recompensas e não o recompensador. Então elas fazem votos, jejum, oração, campanhas, mas não é para conhecer a Deus, é só porque elas querem as recompensas. Isso é um engano, é uma mentira. Do outro lado, nós vemos pessoas que são fiéis ali na sua caminhada, mas ficaram tão indignadas com essa deturpação do evangelho, que é esse extremo que eu já mencionei, que é o buscar apenas as recompensas, essa teologia da prosperidade. Então tem aqueles irmãos que são fiéis a Deus, mas que ficaram tão indignados com essa deturpação do evangelho, que eles foram para um outro extremo, que aí quase não acreditam mais nas recompensas em Deus. Não, eu vivo minha vida sendo fiel a Deus, é isso que importa. Não importa se eu não receber nada, se eu não tiver nada, eu vou viver sempre para Deus. E esse, de fato, claro, precisa ser o nosso pensamento, a nossa motivação. Mas nós não podemos sair de um extremo e ir para outro por causa da deturpação que tem acontecido na pregação do evangelho, amados. Nós precisamos ficar com a palavra. E a palavra nos garante, nesse texto que eu mencionei com os irmãos de Hebreus 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Ou seja, Deus ama recompensar.
Vale a pena buscar a Deus, vale a pena conhecer a Deus, vale a pena se render a Deus, mesmo em tempos difíceis, vale a pena perseverar em confiar na suficiência de Cristo Jesus, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Por que que vale a pena? Porque Deus é um Deus que ama nos recompensar. Nós não podemos tirar isso das características de Deus. E nós vemos que tem esse outro extremo, como eu mencionei, que tem tirado isso de Deus, como se Deus não amasse recompensar, como se Deus não amasse entregar algo, uma porção dobrada para aqueles que o buscam, que vivem de acordo com o seu propósito, que se dedicam em conhecer a Ele. É tão interessante isso, amados, que quando nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo, quando ele vai falar dos pastores, ele diz assim, que aqueles que se dedicam ao pastoreio, principalmente ao ensino das Escrituras, eles têm direito a uma porção dobrada, a um duplo salário. Ou seja, o mesmo conceito aqui do Antigo Testamento que nós estamos vendo, o apóstolo Paulo vem aplicar na vida prática do pastor, principalmente aquele que se dedica ao estudo e ao ensino das Escrituras, dizendo assim, olha, essa pessoa, esse pastor, ele tem o direito de receber uma dupla porção. Por quê? Por causa da dedicação que ele tem feito, ele se dedica em conhecer as Escrituras e ensinar as Escrituras. Ou seja, amados, essa questão da recompensa faz parte da característica de Deus, do jeito de Deus de agir. Deus é assim, Ele ama nos recompensar. Nós não o buscamos e não queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus somente pelas recompensas. É claro que não. Mas nós precisamos ter no nosso coração de que vale a pena buscá-lo, porque nós teremos recompensas. E é interessante porque tem um texto em que Jesus está falando com os discípulos e ele diz assim, olha, aquele que deixar pai, mãe, filho, tudo, por amor a mim, ele receberá não só na era futura, mas nesta era ainda, 100 vezes mais, de pai, de filho, de família, de gado, de fazendas, vai receber 100 vezes mais. Por quê? Porque decidiu abandonar a própria vida para viver o reino de Deus. Amados, isso não significa só aquelas pessoas que se dedicam ao ministério. Quando a Bíblia fala sobre deixar tudo, abandonar a própria vida, é deixar que a vida aqui nessa terra tenha domínio sobre as tuas motivações, sobre as nossas motivações, sobre os nossos projetos, sabe? É abandonar a vida desse mundo aqui, no sentido de abandonar a motivação, os projetos, os planos que são apenas dessa terra aqui. Pelo contrário, é nós assumirmos a vida do reino de Deus e todas as nossas motivações e os nossos planos estão voltados para Deus, para o reino de Deus. Jesus disse que quem vive assim vai receber não só na vida eterna, mas nessa vida aqui mesmo, 100 vezes mais de tudo que deixou para trás, para viver plenamente o evangelho, para viver plenamente a vida do reino de Deus. Olha que promessa maravilhosa essa. Depois você pode ler lá em Marcos capítulo 10, do versículo, se eu não me engano, 29 em diante, que está falando isso. Não estou tirando da minha cabeça, mas Jesus falou claramente com seus discípulos. Ele disse, olha, não se preocupem. Quem deixa tudo para trás para viver de fato a vida do reino vai receber, ainda nessa era, 100 vezes mais, e no futuro vai receber a vida eterna. Então, amados, Deus, Ele é um Deus de recompensa. Ele recompensa todo aquele que de coração puro o busca.
Sabe, a palavra diz, Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola do semeador, e ele diz assim que quando a palavra encontra um solo fértil, e o nosso coração é esse solo, quando a palavra encontra um solo fértil e ela se desenvolve, essa pessoa ou esse coração que recebeu essa palavra ela vai frutificar e muito. Ela vai dar uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Ou seja, tem recompensa, tem colheita por buscarmos a Deus, por vivermos uma vida de confiança na suficiência de Cristo Jesus, da verdade, da palavra de Deus. José viveu a vida dele confiando no Senhor, dedicando-se ao Senhor, independente do que ele vivia, das circunstâncias. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ainda assim, quando ele foi vendido como um escravo, primeiramente lá para Potifar, ele serviu como se estivesse servindo a Deus e ele foi recompensado. Depois ele foi preso. Ele recebeu uma injustiça humana, porque nós não estamos isentos de vivermos injustiças aqui nessa terra. Ele recebeu uma injustiça humana, terrena, e ele continuou fiel a Deus, buscando a Deus, até mesmo na prisão, fazendo tudo como se fosse ao Senhor. Ele recebeu a recompensa. Quando saiu da prisão, já se tornou o administrador, o governador do Egito. E agora, quando Jacó vai abençoá-lo, fica nítido que Deus, porque ali através da bênção de Jacó, é como se Deus estivesse dizendo para José: José, a sua caminhada de confiança, de perseverança, de entrega a mim, valeu a pena. Existe recompensa para você. Ele já estava vivendo as recompensas dele aqui nessa terra, mas existiam mais recompensas para os seus descendentes. Ah, amados, que incrível, esse é o nosso Deus. Que eu e você, nós busquemos a Deus porque o amamos. Mas você pode ter certeza que você não ficará sem receber as recompensas do Senhor por buscá-lo. A minha oração é que o meu coração e o seu coração, eles estejam inundados pelo desejo de simplesmente conhecer a Deus. Não o desejo da recompensa, mas o desejo de conhecer a Deus, mas sabendo que porque desejamos nos relacionar com Deus, nos render a Deus, perseverar mesmo nos tempos difíceis, porque nos posicionamos assim, nós recebemos as recompensas, porque o nosso Deus é um Deus recompensador. Ele ama nos recompensar. Que eu e você possamos viver assim. Que nós não vivamos nenhum dos extremos que nós temos visto nos dias de hoje. Seja buscar apenas as recompensas e não o recompensador, ou então deixar de acreditar nas recompensas de Deus por causa desse outro evangelho que é um evangelho corrompido. Que nós possamos ser bíblicos, equilibrados como a Bíblia nos ensina, buscando a Deus, confiando em Deus e sabendo que Ele nos recompensará do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Mas sim, Ele recompensa, porque Deus é um Deus recompensador. Para concluir aqui, Hebreus 11:6, que eu já mencionei. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Vale a pena buscar a Deus, amados? Perseverar em fidelidade a Deus, em confiança em Deus e na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a recompensa da vida eterna, que não há nada melhor do que isso, mas também recebemos as nossas recompensas aqui nessa era, como está escrito lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 29 em diante. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus recompensador. O Senhor é aquele que recompensa a nossa entrega, a nossa busca com o Senhor mesmo.
por meio do teu Espírito, inspirou o autor aos Hebreus para escrever que o Senhor é um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ama doar, presentear, assim como o Senhor mesmo estabeleceu, muito melhor é dar do que receber, e o Senhor é a prova disso. O Senhor é um Deus doador, um Deus que ama presentear, recompensar, doar. Obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos essa sua característica, que nós creiamos nessa característica do Senhor e que eu e os meus irmãos possamos viver uma vida que se rende ao Senhor, que busca ao Senhor, não por causa das recompensas, mas sabendo que as recompensas virão. Que nós possamos buscar o Senhor, nos dedicar e perseverar porque te amamos. E te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, entregando Jesus Cristo em nosso favor. Pai, que a nossa vida seja uma vida de comunhão plena contigo, sabendo que o Senhor nos presenteia, o Senhor favorece, o Senhor muitas vezes nos dá uma dupla porção. Senhor, que eu e os meus irmãos creiamos nisso, que o nosso coração não seja enganado pelo pecado e se corrompa para buscar apenas bênçãos e recompensas, mas que nós possamos buscar o Senhor pelo que o Senhor é, que nós o amemos pelo que o Senhor é, sabendo que o Senhor sempre recompensa quem te busca. Que o nosso coração seja um coração que sabe disso, que o Senhor é um Deus recompensador, mas que não se corrompe por causa dessa sabedoria. Senhor, que eu e os meus irmãos sejamos livres de todo tipo de corrupção, de engano, que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, Pai. Nos dedicar em viver na suficiência de Cristo Jesus, de todo o nosso coração, sabendo que o Senhor mesmo vai nos presentear, vai nos galardoar, vai nos recompensar. Muito obrigada, porque o Senhor é assim, um Deus que ama presentear. Muito obrigada por isso, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a levar uma vida de intimidade com o nosso Senhor, sabendo que as recompensas vêm dele, no tempo dele, do jeito dele, na forma dele. Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.